Pessoal do Arquibancada Tricolor, estamos em ritmo de Copa ainda, mais um Bandana na Copa, gravando completamente customizado São Paulo, porque o Uruguai jogou nesse feriado, né, o feriado de Corpus Christi. O Uruguai tinha um jogo super difícil contra a Inglaterra, e como existe aquela grande identificação do tricolor, né, do torcedor tricolor, do time, da agremiação com a seleção uruguaia, por conta de toda a história, né? Não é apenas o Lugano, mas é também o Lugano, o Álvaro Pereira, o Dario Pereira, o Pedro Rocha, enfim, a identificação de São Paulo com o Uruguai é uma coisa assim muito intensa, tanto que nós temos lá no Copa Casa do Uruguai, que o São Paulo está acompanhando os jogos lá. Então tem torcedores que se vestem de celeste, tem torcedores que torcem apenas para a celeste, e nós, aproveitando essa coisa, esse carinho todo que o Lugano teve para com o time, nós fomos retribuir, até porque eu recebi uma camisa do Lugano de um jogo que ele fez beneficente, e foi minha vez de retribuir, eu fui entregar uma camisa para ele, né? E foi curioso porque eu cheguei muito tarde, né? Eu cheguei ao ônibus do Uruguai, eles não pegam trânsito, eu pego. O ônibus do Uruguai acabou chegando antes, o Lugano até cumprimentou os torcedores e entrou. Eu cheguei com a camisa depois e acabei até virando uma matéria aí do Globo Esporte, né? Vocês estão vendo aí, uma matéria do Globo Esporte, que eu fui levar a camisa, mas ao contrário do que a matéria fala, eu não fui para que o Lugano assinasse, mas sim para entregar a camisa para o Lugano. Aí o que aconteceu? No dia do jogo, eu fui até o hotel novamente e encontrei a família do Lugano. Então eu encontrei o filho dele, o Thiago, encontrei a esposa dele, encontrei a mãe dele, e aí eu pude entregar a camisa para que ela seja, né, para que o Lugano receba a camisa, uma camisa do Pedro Rocha, uma homenagem que o São Paulo fez, né? E por que a gente levou essa camisa? Para trazer sorte para o Uruguai, né? Veja, o Uruguai foi jogar no estádio do Itaquerão, né, o estádio lá que não tem nome ainda, que a FIFA chama de Arena São Paulo, e a mídia chama de outro nome aí, não sei o motivo. E a vantagem é o seguinte: a torcida dona do estádio estava mais assim a fim de torcer para a Inglaterra. Então até então eu estava muito preocupado em relação ao jogo, né? Porque eu falei, poxa, a Inglaterra a Inglaterra precisando ganhar, é um time muito bem estruturado, e o Uruguai estava assim, o Lugano estava desfalcado, né? O Uruguai estava desfalcado do Lugano, o Lugano machucou o joelho. Então pensei, pô, o Uruguai desfalcado, né? O Luis Soares voltando de uma cirurgia, né? Super complicada. E assim, ia ter uma torcida para a Inglaterra. Mas eu pensei, poxa, se a torcida do Corinthians vai torcer no Itaquerão para a Inglaterra, então a possibilidade maior é do Uruguai. E aí não deu outra. A Inglaterra começou pressionando, o jogo bem complicado mesmo. Parecia mesmo que o Uruguai ia passar por tempos difíceis. Álvaro Pereira entrou ali para reforçar a defesa. E Álvaro Pereira é um monstro, daqui a pouco a gente vai falar mais dele. Enfim, no momento em que a Inglaterra estava na maior pressão, Luis Soares, assim, o mágico Luis Soares, que já tem mais gol, isso é do Mil Grau, não é meu, ele já tem mais gols no estádio do Corinthians do que o próprio Corinthians, ele de cabeça colocou o Uruguai na frente. Então o gol já trouxe aquele ânimo, já trouxe aquela força, o Uruguai conseguiu manter a posse de bola, começou a ficar mais aguerrido, mas ainda assim, o goleiro uruguaio fez umas 2, 3 defesas muito complicadas, e como o estádio é muito zicado, o Rony, que nunca tinha feito gol em Copa, que chegou a perder assim, gols incríveis no próprio jogo, acabou empatando o jogo. E assim, já estava perto do fim, foi uma ducha de água gelada. E quando estava todo mundo pensando, puxa, acho que o Uruguai pode estar se despedindo, o goleiro uruguai, mas ele lançou uma bola lá, Rogério Ceni. Parece que o Uruguai também, às vezes o São Paulo encarna a raça uruguaia. Às vezes é hora do Uruguai encarnar, né, o coração tricolor ali. E foi um lançamento lá, Rogério Ceni, né, um desvio do Guerra de cabeça, por isso que o Luis Soares não estava impedido. O Luis Soares avançou com a bola, saiu na cara do goleiro e arrematou, mas assim, um belíssimo arremate de perna direita, assim, fulminou o goleiro, fez o 2-1, isso já era 39 do segundo tempo, e aí foi só o Uruguai correr pro abraço. Então assim, nossa missão era entregar a camisa, nossa missão era que o Uruguai ganhasse. As 2 missões foram bem cumpridas. Nós gravamos até um vídeo aí com a movimentação do dia anterior ao jogo, e com a movimentação do dia do jogo, né, assim, com o ônibus saindo. Dê uma olhada aí.
O Álvaro Pereira, que eu falei que a gente ia falar daqui a pouco dele agora, que é a hora de falar dele, ele partiu numa bola, ele dividiu uma bola com um jogador da Inglaterra e ele levou uma joelhada na cabeça que ele foi a nocaute, né? No meio da dividida, o joelho do jogador inglês bateu na orelha do Álvaro Pereira, ele ficou desmaiado, sem sentidos mesmo. Ele foi tirado e o médico do Uruguai falou, olha, não tem condição, vamos trocar. No momento em que o médico do Uruguai falou, vamos trocar, Álvaro Pereira se levantou, mas ele se levantou assim como se tivesse sido acordado assim e quase partiu para cima do médico, falou, não, eu vou entrar e ninguém vai me tirar, eu vou entrar. E ele jogou como se nada tivesse acontecido, assim um exemplo de raça. Aliás, o Uruguai justificou toda aquela fama de um time raçudo. Falando em Álvaro Pereira, nesta sexta-feira o São Paulo vai jogar um amistoso em Orlando e a gente vai acompanhar também. Então assim, a chance do Allan Kardec estrear, tá todo mundo naquela expectativa de ver o Allan Kardec, porque é um goleador com números próximos do Luiz Fabiano, que é o centroavante que tem os melhores números, a relação de gols e partidas do Brasil. Não é o Fred, né? Não é o Fred que a gente levou para a seleção. Não dá para entender porque o Luiz Fabiano está fora da seleção. Isso não é porque, porque é São Paulino, não, porque o Fred não está jogando. Se o Fred não fizer gol no próximo jogo, ele vai se configurar como o pior centroavante de todas as Copas do Mundo. Isso que o Brasil participou de todas. Nós estamos levando o nosso pior centroavante. Então, assim, uma pena o Luiz Fabiano, mas o Luiz Fabiano vai ter chance de mostrar futebol lá do lado de outro artilheiro. E uma notícia que hoje, assim, caiu como uma bomba, mas era uma coisa que já estava sendo alimentada e já estavam os rumores e que agora está quase confirmada. Ainda não posso falar, está confirmado, mas assim, tudo indica que faltam poucas coisas para que se estabeleça, é a chegada do Kaká. O Kaká, que ele tinha um acordo verbal com o Milan, que se o Milan não se classificasse, ele poderia se desligar. Ele já tem um pré-contrato com o Orlando City. Então, assim, o Kaká ficaria apenas 6 meses. Essa é a única coisa ruim dessa volta do Kaká. Porém, vamos pensar que o Kaká vem justamente para ser despedido do maior ídolo do clube, que é o Rogério Ceni. Eu cheguei até a falar com a mãe do Lugano, falei com a esposa do Lugano, e o filho dele foi bárbaro, né? O menininho, vocês estão vendo aí agora? Esse menininho aí, o Thiago, que ele me viu, ele apontou para a camisa e falou São Paulo, desse jeito, não falou São Paulo, São Paulo. E aí ele veio e bateu assim com as mãos, assim, me cumprimentando, foi uma coisa emocionante. Aí eu olhei para ele e ele falou, meu pai jogou no São Paulo. Eu falei, eu sei. É um menino muito bacana, então assim, justifica aí essa torcida pela Celeste. Bom, o Kaká vem e eu torço muito para que o Lugano venha também. O que eu conversei com a família dele, todo mundo tem um carinho muito grande pelo São Paulo, principalmente o Lugano. Então assim, se for possível, sim, ele vem, mas aí tem muito mais coisa aí, é bem complicado, enfim, tem as necessidades de São Paulo, tem, enfim, outros times disputando o Lugano, e o Lugano é esse exemplo de pessoa aí, de raça, que estava lá com a seleção, um dos primeiros a entrar em campo. Eu vou continuar torcendo, porque seria muito legal, e foi o que eu falei para a esposa do Lugano, que ele que o Rogério Ceni encerrasse a carreira do lado de outro, que é um dos maiores ídolos do clube também. Enfim, pessoal, a gente encerra por aqui. Vamos aguardar aí o jogo de sexta-feira, mas hoje é comemoração, é o Sois Celeste, e a gente volta na segunda-feira aí com o resultado do jogo do Brasil, que o Brasil está na Berlinda, hein? O Brasil precisa ganhar de Camarões para se classificar. A Copa está fantástica. Assim, a gente já teve uso de tecnologia com arbitragem brasileira no meio do Brasil pela primeira vez na história, jogos absurdos e fantásticos. Então, assim, do ponto de vista esportivo, a Copa do Mundo é um sucesso e uma das melhores Copas. É muito bacana ver o clima de todo mundo estrangeiro se abraçando e confraternizando, apesar de todos os problemas que acontecem aqui, ali, acolá, com manifestações e tal. Um abração para todo mundo e até segunda-feira.